Gente, quem diria que no passado a linha entre o alívio da dor e a toxicidade fatal era, tipo, quase invisível, né? Era um fio de navalha mesmo. Pois é, como saímos do uso super empírico e perigoso da cocaína para essas técnicas de anestesia local, digital e molecular mais avançadas do mundo? Uma jornada em tanto. Com certeza. E para quem quer dominar o manejo clínico e evitar falhas anestésicas no consultório ou no ambiente hospitalar, este é o lugar certo. Sejam muito bem-vindos. Esta é a análise aprofundada da INP Conhecimento em Saúde, a instituição de referência nacional e internacional em capacitações nas diversas áreas da saúde. Exatamente. Aqui a ciência encontra a prática clínica de forma real. Isso. E hoje a nossa missão é desvendar um verdadeiro mistério biológico. Tipo, como a ciência conseguiu enganar o sistema nervoso humano sem colocar a vida do paciente em risco. O desafio sempre foi exatamente esse equilíbrio delicado, sabe? Porque a dor é o alarme mais primitivo e fundamental do nosso corpo. É um mecanismo de defesa. Sim, total. Então, desligar esse alarme localmente, sem desligar os sistemas vitais do paciente junto, isso exigiu mais de um século de evolução química. Nossa, mais de 100 anos de testes. Por aí. E o objetivo dessa imersão hoje é explorar desde as bases moleculares, né, que fundamentam a farmacologia atual, até os avanços nanotecnológicos dos anestésicos locais. Tudo com um foco inegociável, imagino. Com certeza, garantir a máxima eficácia no controle da dor e, claro, a segurança absoluta em qualquer procedimento cirúrgico. O que torna toda essa jornada fascinante é como ela começa de forma quase assustadora, eu diria. Muito assustadora. Porque a história do bloqueio da dor não começa num laboratório supermoderno e limpinho. Começa com a cocaína, lá no século XIX. Isso mesmo. A literatura da época já mostrava que a substância causava dormência na língua, tipo quando mastigavam as folhas, sabe? Sim, mas foi preciso alguém ter a coragem de aplicar isso clinicamente, o que é loucura. E esse marco inicial aconteceu em 1884. Foi o oftalmologista Carl Koller. Ele, incentivado por pesquisas da época, inclusive conversas com o próprio Freud, decidiu testar a cocaína em cirurgias oculares. Caramba! No olho. No olho. Até então, operar um olho humano era um processo de extremo sofrimento, tipo tortura mesmo. E funcionou? Bem. A cocaína bloqueava os impulsos nervosos de forma muito eficaz nas membranas mucosas. E pouco tempo depois, um cirurgião chamado William Halsted expandiu o uso aplicando a substância para realizar os primeiros bloqueios de nervos periféricos. Só que a cocaína provou ser meio que um cavalo selvagem, né? Uma ótima analogia. Era potente, mas indomável. Porque ela bloqueava a dor maravilhosamente bem, só que o custo fisiológico era altíssimo. A gente não está falando só do potencial devastador de dependência química. Não, de forma alguma. Tinha uma toxicidade sistêmica absurda envolvida. Pois é, os efeitos no sistema nervoso central e no coração eram letais. O que exatamente, do ponto de vista químico, fazia essa molécula ser tão perigosa na mesa de cirurgia? É que a molécula da cocaína não é seletiva. Ela, de fato, bloqueia os canais de sódio, que é o mecanismo necessário para impedir a dor. Certo, ela tampa o canal. Isso. O problema é que ela também atua fortemente no sistema nervoso autônomo. Ela inibe a recaptação de catecolaminas, tipo a noradrenalina e a dopamina. Então essas substâncias ficam soltas por lá. Exato. Esses neurotransmissores se acumulam nas sinapses de forma descontrolada. E o resultado clínico disso é uma vasoconstrição extrema, taquicardia severa, picos de hipertensão absurdos. Um caos no corpo inteiro. Um caos sistêmico. E um altíssimo risco de arritmias cardíacas e convulsões na cadeira do médico. Nossa! Então, se a cocaína era literalmente uma roleta russa farmacológica, qual foi a alternativa? O pessoal da química da época simplesmente tentou modificar a molécula original para domar esse cavalo selvagem? O caminho foi meio que por aí. Eles buscaram compostos totalmente sintéticos que imitassem a porção da molécula responsável só pela anestesia. Tirando a parte ruim da molécula? Exatamente. Eliminando a estrutura que causava o caos sistêmico. E aí, em 1905, o químico Alfred Einhorn conseguiu essa proeza. Ele sintetizou a procaína. Ah, a famosa novocaína.
Ela mesma ficou mundialmente famosa sob esse nome comercial. E esse foi o nascimento da era dos anestésicos do tipo éster. E ela era mais segura. Muito mais. A procaína não causava dependência e aquela toxicidade severa para o coração e para o cérebro despencou drasticamente. Mas espera aí, se a procaína resolveu a questão do vício e diminuiu o risco de morte súbita na cadeira do dentista, por que os ésteres não dominaram o mercado até os dias de hoje? Pois é. Eles devem ter criado um novo problema, né? E criaram. Criaram um problema sério de manejo clínico. Primeiro que a procaína tinha uma eficácia muito curta, sabe? O efeito passava rápido. O que atrapalha cirurgias mais longas. Exato. Mas o verdadeiro calcanhar de Aquiles dela era bioquímico. Os anestésicos do tipo éster são metabolizados diretamente no plasma sanguíneo, No sangue mesmo? no próprio sangue, por uma enzima chamada pseudocolinesterase. Então a quebra da molécula acontece direto na corrente sanguínea antes mesmo de chegar ao fígado. Isso, não precisa nem chegar no fígado. E durante essa hidrólise no sangue, a procaína é quebrada num subproduto chamado ácido para-amino-benzoico, o famoso PABA. E esse PABA é um problema. Um problema gigantesco. O PABA é um composto altamente imunogênico. Ele atua como um apteno, desencadeando reações alérgicas Do severas, tipo o quê? desde morticária até anafilaxia. Ou seja, a medicina resolveu o problema da toxicidade extrema da cocaína, mas ganhou de brinde uma epidemia de reações alérgicas imprevisíveis. É uma verdadeira corrida de gato e rato contra a fisiologia humana. Totalmente. Então, se os ésteres causavam alergias graves e o efeito passava rápido demais, de onde veio a solução? Porque as fontes mencionam uma origem incrivelmente curiosa na década de 40 envolvendo cevada mutante. Sim, é uma história ótima. Explique esse salto lógico pra gente. Como que um alcaloide de uma planta tem qualquer relação com o bloqueio de um nervo humano? É que a ciência muitas vezes avança por acidentes bem observados, né? Na década de 30, pesquisadores estavam estudando uma mutação genética na cevada e isolaram o alcaloide chamado gramina. E o que a gramina fazia? Eles notaram, por puro acaso, que soluções contendo essa substância causavam uma forte dormência quando entravam em contato com a língua ou com os lábios. Cará, igual cocaína nas mucosas. Exatamente a mesma sensação. Aí, o químico sueco Nils Lofgren passou anos trabalhando a partir dessa estrutura química, até que em 1943 ele sintetizou a lidocaína. A clássica lidocaína. A própria. E essa invenção inaugurou a era das amidas. Mas o que diferenciava a estrutura da lidocaína para que ela superasse todos os efeitos da procaína que a gente estava falando? A mudança estrutural fundamental foi a substituição da ligação éster por uma ligação amida. E isso conferiu uma estabilidade química gigantesca à molécula. Ah, entendi. Por serem amidas, esses novos anestésicos não são degradados no plasma por aquelas enzimas pseudocolinesterases. Eles resistem mais tempo no sangue. Sim, eles precisam viajar intactos até o fígado para serem metabolizados pelas enzimas do complexo citocromo P450. Ah, então como eles não quebram no plasma, não produzem o tal do PABA, eliminando aquele gatilho clássico da alergia que você mencionou. Perfeito. A eliminação das alergias verdadeiras foi, talvez, a maior vitória clínica das amidas. Hoje em dia é raro ver alergia a isso, né? Muito raro. Hoje, reações alérgicas genuínas à própria molécula da lidocaína ou da bupivacaína são estatisticamente raríssimas. A revolução das amidas estabeleceu o padrão ouro de segurança e profundidade anestésica que a gente utiliza até hoje nas clínicas e hospitais. Fantástico. Sabe, para quem faz parte do ecossistema da saúde e busca constantemente a excelência clínica, aproveite este momento. Curta este episódio, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo nos seus grupos de trabalho. Espalhar conhecimento baseado em evidências salva vidas. Com toda certeza. Mas voltando para o mecanismo, para quem atua na elite da saúde, entender o comportamento celular dessas drogas é inegociável. Como que a amida atua fisicamente no nervo? É um processo fascinante. Porque a ideia tradicional é que o anestésico funciona como um tampão no canal de sódio. Mas lendo a literatura com mais profundidade, a gente vê que o processo é muito mais complexo, não é? Bem mais engenhoso do que um simples tampão, sim. Em vez de funcionar como uma rolha física que simplesmente tampa o canal pelo lado de fora,
A molécula precisa fazer meio que uma manobra de cavalo de Troia através da bicamada lipídica, para bloquear o receptor de forma intracelular, de dentro para fora. Nossa, essa manobra de cavalo de Troia descreve o processo perfeitamente. O alvo do anestésico é o canal de sódio voltagem dependente. Mas o local de ligação para bloquear esse canal fica na face interna da membrana celular, lá voltada para o citoplasma do nervo. E como ele chega lá dentro? Então, para chegar lá, o anestésico, que é injetado no tecido circundante ali de fora, precisa atravessar a densa bainha lipídica do nervo. Gordura pura. E para cruzar a gordura, a molécula precisa ser lipofílica e, crucialmente, estar sem carga elétrica, certo? Exatamente. A molécula, na sua forma não ionizada, ou seja, sem carga nenhuma, penetra essa barreira de gordura como se fosse um fantasma atravessando uma parede. E quando ela chega do outro lado? Assim que ela cai no interior da célula nervosa, que tem um pH um pouquinho mais ácido, ela ganha um íon de hidrogênio, ou seja, ela se torna ionizada, carregada eletricamente. O soldado saiu do cavalo de Troia. Isso. E é essa forma carregada que se encaixa no receptor intracelular do canal de sódio, fechando a porta de dentro para fora. Sem a entrada de sódio, o nervo simplesmente não consegue despolarizar e gerar o potencial de ação. O sinal da dor nem começa a viajar até o cérebro. Não viaja. Ele é bloqueado na origem. É um design bioquímico espetacular. Mas a evolução não parou na lidocaína. Nas clínicas odontológicas, em muitos centros cirúrgicos hoje, a gente vê a presença fortíssima da articaína. A articaína é queridinha de muitos profissionais. E ela é frequentemente debatida porque foge um pouco à regra clássica de ser puramente uma amida, né? Ela possui uma estrutura meio híbrida. A articaína é um verdadeiro triunfo da engenharia molecular recente. Ela possui a cadeia amida clássica, o que garante aquela estabilidade e o baixo risco alergênico que a gente comentou. Mas ela tem um diferencial. Sim. No anel aromático dela, ela tem um grupo éster acoplado. E ela usa um anel tiofeno em vez de um anel benzênico. E o que esse anel tiofeno faz na prática? Torna ela altamente lipofílica. Ela atravessa os tecidos ósseos com uma facilidade impressionante, o que é perfeito para a odontologia. E o fato de ter um grupo éster na molécula significa que o plasma sanguíneo volta a participar da quebra dela? Sim, exatamente. O caráter híbrido faz com que ela comece a ser metabolizada pelas esterases no momento em que cai na corrente sanguínea. Antes de chegar no fígado. Isso. O resultado clínico disso é uma meia-vida incrivelmente curta, cerca de 20 minutos no plasma. Muito rápido. Sim, e isso resulta numa toxicidade sistêmica baixíssima, permitindo reforços anestésicos ao longo do procedimento, com uma margem de segurança muito superior à da lidocaína, por exemplo. O que explica ela ser tão popular na odontologia mundial hoje. Sem dúvida. Mas olha, toda essa teoria molecular é brilhante, só que a realidade clínica exige cálculos rigorosos, porque mesmo sendo mais seguras, essas moléculas modernas ainda são neurotoxinas, né? Exato, elas não são inofensivas se usadas de qualquer jeito. Como a matemática atua na hora em que o paciente está lá, deitado na mesa de cirurgia ou na cadeira? O manejo clínico moderno se baseia em farmacocinética pura. Não existe dose padrão, sabe? Aquela coisa de dar 2 ampolas para todo mundo. Não, existe a dose máxima calculada para aquele indivíduo específico. Baseada em quê? Baseada no peso corporal em quilos e, claro, no status sistêmico do paciente. O profissional precisa respeitar tetos rigorosos. Para a lidocaína, por exemplo, a dose máxima segura varia de 4,4 mg por quilo a 7 mg por quilo. E essa variação depende do quê? Depende se ela está associada a um vasoconstrictor ou não. Se tiver vasoconstrictor, o teto sobe para 7 mg por quilo. E é importante enfatizar muito o papel do vasoconstrictor nessa hora. Sem ele, a molécula de anestésico é como um convidado VIP que entra na festa e rapidamente vai embora. Ele some rápido. O vasoconstrictor funciona meio que como um segurança de balada na porta do tecido, certo? Eu adoro essa analogia porque ela constrói perfeitamente o raciocínio clínico. O anestésico local, de forma isolada, curiosamente, é um vasodilatador natural. Ele abre os vasos. Ele relaxa os vasos sanguíneos ao redor dele, o que faz com que seja rapidamente absorvido pela corrente sanguínea.
E isso é ruim por dois motivos principais. Quais? Primeiro, o tempo de anestesia profunda lá no local da cirurgia acaba rápido porque a droga foi levada embora. E segundo, a concentração do anestésico no sangue sobe de forma perigosa. É aí que entra o segurança da balada, o vasoconstritor, tipo a epinefrina, que tranca as portas. Exato, o vasoconstritor contrai os capilares no local da injeção. Ele prende o anestésico, o nosso convidado VIP, lá no tecido-alvo, prolongando muito o controle da dor. E evita que caia no sangue. Isso. Ao impedir que o anestésico escape rapidamente para o sangue sistêmico, o pico de concentração plasmática cai vertiginosamente. Então, o vasoconstritor não apenas melhora a eficácia do bloqueio, ele é o principal aliado na prevenção da toxicidade. Mas a matemática muda drasticamente quando a gente troca o sal anestésico. A bupivacaína, que é muito usada em anestesia regional e bloqueios espinhais, tem regras completamente diferentes, né? Completamente diferentes. A bupivacaína é altamente potente, extremamente lipofílica e tem uma longa duração de ação. O que é ótimo para cirurgia grande. É ótimo, mas em compensação a toxicidade dela é severa. A dose máxima despenca para a faixa de 1,3 a 2,5 miligramas por quilo. E o teto absoluto de miligramas totais é muito, mas muito menor que o da lidocaína. Ou seja, a margem de erro é minúscula. Minúscula. Um erro de cálculo ali ou uma injeção acidental direto num vaso sanguíneo pode ser fatal. E se o cálculo falhar ou o vaso for atingido acidentalmente, a gente entra no temido quadro de toxicidade sistêmica dos anestésicos locais, a famosa TSAL ou LAST em inglês. É o pior pesadelo de qualquer anestesista. Se o cérebro é o primeiro a gritar por socorro nesse cenário de excesso de anestésico no sangue, como é que ocorre a progressão dos sintomas para o paciente? O que o profissional vê? É uma progressão rápida. O cérebro recebe cerca de 15% de todo o débito cardíaco, né? E a barreira hematoencefálica é facilmente atravessada por essas moléculas lipofílicas. Elas cruzam direto. Direto. Assim que a concentração de anestésico sobe no sangue, o cérebro é literalmente banhado por ele. E, ironicamente, os anestésicos bloqueiam primeiro as vias inibitórias do cérebro. As vias inibitórias. Então o cérebro fica sem freio. Exatamente isso. Sem inibição, o sistema nervoso central entra numa excitação desenfreada. O paciente, se tiver acordado, pode relatar um gosto metálico forte na boca, formigamento nos lábios, zumbido nos ouvidos e confusão mental. E isso evolui rápido. Em questão de minutos, isso evolui para tremores severos e convulsões tônico-clônicas generalizadas. E se a concentração da droga continuar subindo? Como isso escala para um evento fatal? Qual é o sistema que entra em colapso na sequência do cérebro? Após essa fase de excitação extrema, ocorre o bloqueio generalizado das vias excitatórias também. E aí o cérebro apaga, o que leva ao coma e à parada respiratória. Meu Deus. Mas o verdadeiro pesadelo, a causa de morte mais difícil de reverter, é o colapso cardiovascular. E a bupivacaína é infame por isso. Ela ataca o coração diretamente. Sim, ela tem uma afinidade profunda pelos canais de sódio do próprio músculo cardíaco. E o pior problema é que ela se liga ao receptor e tem uma dissociação extremamente lenta. Fica grudada lá. Isso. O fenômeno é conhecido na farmacologia como fast in, slow out. Ela entra super rápido no canal e demora muito, mas muito para sair. E qual o resultado prático disso no batimento? Isso deprime severamente a força de contração do coração, gera arritmias malignas, bradicardia profunda e culmina na assistolia. O coração simplesmente para. E é uma parada cardíaca resistente àquela ressuscitação cardiopulmonar tradicional, né? Muito resistente. O choque e a adrenalina às vezes não resolvem. Qual é, então, o protocolo padrão ouro estabelecido pelas diretrizes mundiais para reverter esse quadro de toxicidade extrema? Como que a medicina de ponta impede que a bupivacaína mantenha o coração como refém? A maior revolução nos protocolos de crise das últimas décadas, sem dúvida, foi a descoberta da terapia com emulsão lipídica, tipo o intralipide a 20%. Essa terapia mudou completamente o paradigma da ressuscitação. Mas espera aí.
Como é que a injeção intravenosa de gotículas de gordura pura combate uma neurotoxina que está ligada lá dentro do coração? Explica essa farmacodinâmica do sumidouro lipídico. O conceito do sumidouro lipídico, ou lipid sink, se baseia exatamente na lipofilicidade dos anestésicos. Aquela mesma propriedade que faz eles cruzarem a gordura do nervo tão bem. A atração pela gordura. Isso. Quando a emulsão lipídica é injetada em bolos na veia do paciente, se cria um enorme compartimento lipídico artificial circulando ali dentro do sangue. Rios de gordura no sangue. Exato. Aí, as moléculas do anestésico que estavam travando o coração, por uma pura questão de gradiente de concentração e afinidade química, abandonam os tecidos do coração e do cérebro. Elas soltam o coração? Soltam. Elas são literalmente sugadas para dentro dessas gotículas de gordura circulantes. Caramba! Então as moléculas migram do tecido cardíaco de volta para o sangue, mas ficam presas nessas cápsulas de gordura. E o que o organismo faz com essa gordura depois? A emulsão sequestra as moléculas, libertando os canais de sódio do coração quase instantaneamente. O coração volta a bater e, a partir daí, esse complexo gordura anestésico circula com segurança até chegar ao fígado. E o fígado limpa tudo? Exatamente. O fígado progressivamente metaboliza e clareia tanto os lipídios quanto o próprio fármaco. É por isso que ter uma emulsão lipídica a 20% à disposição é absolutamente mandatório em qualquer ambiente que trabalhe com bloqueios anestésicos de grande volume. Isso mostra a genialidade do manejo de crise atual. Mas tem outra complicação que eu acho super traiçoeira e que a gente precisa analisar. Frequentemente associada à prilocaína e também à benzocaína. É uma condição que causa uma asfixia celular. A metimoglobinemia. Ah, sim. A metimoglobinemia é um distúrbio de oxigenação assustador, para dizer o mínimo. O que acontece com a química do sangue do paciente nesse quadro? Bom, quando a prilocaína é metabolizada no fígado, ela gera um subproduto chamado ortotoluidina. E esse metabólito tem um forte poder oxidante. Ele enferruja as coisas. Mais ou menos isso. A hemoglobina normal do nosso sangue possui ferro no estado ferroso, que é o que transporta o oxigênio. O que a ortotoluidina faz é oxidar esse ferro, passando ele para o estado férrico. A mudança de um único elétron destrói a capacidade de transporte de oxigênio. Destrói completamente. A hemoglobina com ferro férrico não consegue se ligar ao oxigênio de jeito nenhum. E pior ainda, ela altera a configuração das hemoglobinas normais que estão ao redor dela. Ela contamina as outras. Isso, ela faz com que as hemoglobinas normais segurem o oxigênio com tanta força que elas se recusam a liberá-lo lá nos tecidos periféricos. É o que a gente chama na fisiologia de desvio à esquerda da curva de dissociação do oxigênio. E o que o profissional vê no paciente acontecendo isso na frente dele? É desesperador, porque o paciente está respirando, a saturação no monitor pode até parecer estável inicialmente, dependendo do equipamento, mas ele começa a ficar severamente cianótico, arroxeado. E o sangue arterial, se você extrair, tem uma cor marrom escura. O clássico sangue cor de chocolate. Esse mesmo. Os tecidos começam a asfixiar, mesmo com muito oxigênio disponível. Uma asfixia a nível molecular, mesmo com o paciente recebendo oxigênio a 100% na máscara. O antídoto para isso é tão específico quanto o próprio problema, que é o azul de metileno intravenoso. Mas como um corante azul resolve a oxidação do ferro? O azul de metileno atua como um doador de elétrons formidável no nosso corpo. Ao ser administrado na veia, ele ativa uma via enzimática lá no glóbulo vermelho que força a redução daquele ferro férrico de volta ao seu estado ferroso natural. Ele devolve a peça que faltava. É como se ele devolvesse o elétron que foi roubado pela oxidação, e aí isso restaura rapidamente a capacidade do sangue de se ligar ao oxigênio e entregar para os tecidos de forma normal. Impressionante. A gente explorou muito bem como o passado e o presente lidam com essas falhas biológicas através desses protocolos de crise rigorosos. Mas o futuro, de acordo com as fontes, promete eliminar a própria fonte do trauma. Ah, o futuro é animador. Porque a ideia é eliminar a agulha de metal e essas inundações de líquidos tóxicos. A literatura atualiza a anestesia local para a era da nanotecnologia,
O conceito de liberação prolongada com bupivacaína lipossomal é uma das maiores frentes contra a crise dos opioides, não é? Esse é, sem dúvida, o avanço mais promissor da atualidade. Em vez de você injetar uma solução líquida que entra e sai super rápido do tecido, os laboratórios conseguiram encapsular o sal da bupivacaína dentro de vesículas microscópicas de lipídios. Como se fossem microbolhas de gordura. Isso, os lipossomos. Aí você injeta essa formulação no leito cirúrgico, essas vesículas vão se degradando aos pouquinhos ao longo dos dias e vão liberando quantidades milimétricas e contínuas de anestésico direto no nervo. E o efeito dura quanto tempo? O paciente sai da cirurgia e permanece com uma analgesia profunda local por até 72 horas. 3 dias sem dor no local. Exatamente. O que reduz drasticamente a necessidade de usar morfina ou oxicodona no pós-operatório. Uma abordagem muito inteligente, que resolve 2 problemas de uma vez só: a dor crônica do pós e o vício em opioides. E lendo as pesquisas sobre hidrogéis sensíveis à temperatura, a mudança do paradigma físico da droga também é super notável. É outra tecnologia belíssima. O ácido hialurônico, que é muito conhecido na harmonização orofacial, agora está sendo projetado para abraçar o nervo. Como assim? É a biomecânica dos hidrogéis. Funciona assim. O pesquisador desenvolve um polímero que é totalmente líquido à temperatura ambiente lá do consultório, Fácil de injetar pela seringa. extremamente fácil de injetar em volta do nervo, mas assim que essa solução entra no corpo e atinge os 36 ou 37 graus Celsius do paciente, ela passa por uma transição de fase térmica. Ela endurece. Ela se transforma num gel visco e muito estável que não escorrega pelo tecido. Esse gel literalmente envolve as fibras nervosas e atua como uma matriz de liberação super controlada da lidocaína ou ropivacaína. Ah, e como fica paradinho ali, não cai de uma vez no sangue. Exatamente. Elimina o risco de ter picos de concentração plasmática e, consequentemente, elimina o risco daquela toxicidade sistêmica que a gente debateu antes. A entrega da droga fica restrita à geometria do nervo. Mas a inovação que mais parece ficção científica para mim, para o controle da dor sem agulhas convencionais, são aquelas partículas STAR, feitas de dióxido de titânio. Abandonar a injeção profunda para usar microperfurações abre portas imensas, especialmente na pediatria. Como isso subverte aquela barreira chata da pele? A pele intacta, principalmente o extrato córneo, é uma barreira hidrofóbica formidável. Cremes comuns de lidocaína demoram quase 1 hora para penetrar de forma eficaz e olhe lá. Ninguém tem esse tempo na emergência, né? Pois é, as partículas STAR resolvem isso porque elas são matrizes de microagulhas microscópicas. Ao serem friccionadas levemente sobre a pele, só encostando, elas criam poros aquosos minúsculos que atingem apenas a epiderme. Não chega a sangrar. Não, é uma profundidade calculada milimetricamente para não encostar nas terminações nervosas sensíveis à dor. É indolor. Então criam-se tipo umas rodovias expressas na pele que não disparam o alarme da dor durante a aplicação. O conceito é exatamente abrir o caminho sem acordar o alarme. Imediatamente após a aplicação das partículas, você espalha um gel anestésico tópico sobre a área. O fármaco utiliza essas microrodovias aquosas e penetra as camadas da pele em poucos minutos. E o bloqueio é bom. É um bloqueio profundo. E você consegue isso sem a fobia, sem o trauma no tecido ou aquele aumento da frequência cardíaca no paciente só de ver a visão de uma seringa convencional de metal. Gente, é impressionante contemplar a velocidade com que estamos deixando o uso bruto de seringas metálicas e esses bloqueios empíricos para trás. Entender as manobras do cavalo de Troia nas membranas celulares, os gradientes dos sumidouros lipídicos e a oxidação das hemoglobinas é, no fim das contas, o que separa a atuação mediana da verdadeira maestria clínica. Com certeza absoluta. E eu fico fascinada com o que ainda está por vir. E isso levanta um questionamento para refletirmos no final dessa análise. Com o ritmo implacável da medicina de precisão,
quão perto nós estamos de mapear geneticamente a configuração exata dos canais de sódio de cada indivíduo, permitindo que a inteligência artificial desenhe e imprima uma molécula anestésica personalizada, com risco zero de reações adversas, diretamente no próprio hospital. Fica aí a reflexão. Uma reflexão poderosíssima. A evolução da anestesia local transformou a história da saúde e da sobrevida humana. Dominar os mecanismos dessa evolução, aplicando-os com segurança no dia a dia, é o dever de todo profissional de elite. Muito obrigado a quem nos acompanhou nesta jornada de alto nível até aqui. Para continuar elevando o padrão da prática clínica com rigor científico, o convite está aberto para conferir as outras análises, estudos de caso e vídeos exclusivos aqui no canal da NP Conhecimento em Saúde. Até a próxima aula.